início do século XVI, as Américas eram um mundo vasto e misterioso, onde civilizações poderosas floresciam em terras desconhecidas para os europeus. Os impérios Azteca e Inca, com suas cidades grandiosas e riquezas inigualáveis, dominavam a paisagem. No entanto, esses impérios estavam prestes a ser abalados até suas fundações por forças vindas do outro lado do oceano. Hernán Cortés e Francisco Pizarro, movidos por ambição, fé e uma sede insaciável de poder, desembarcariam nestas terras, mudando para sempre o curso da história. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Em 1519, Hernán Cortés, um comandante astuto e determinado, desembarcou na costa do México. Ele tinha sob seu comando pouco mais de 500 homens e recursos limitados, mas sua ambição era ilimitada. Cortés sabia que as terras diante dele abrigavam uma das civilizações mais ricas do Novo Mundo, o Império Azteca. Para Cortés, o que estava em jogo não era apenas ouro, mas a própria glória eterna. Ele estava determinado a conquistar o império que governava essas terras, mesmo que para isso tivesse que enfrentar forças além de sua compreensão. À medida que os soldados desembarcavam, sabiam que estavam pisando em território desconhecido, onde cada passo os levava mais fundo em um mundo estranho e perigoso. Mas não havia retorno. Eles estavam comprometidos com a missão e a única opção era avançar. Ciente de que não poderia enfrentar sozinho o vasto exército azteca, Cortés buscou alianças com os inimigos tradicionais dos aztecas, os tlaxcaltecas. Em uma jogada estratégica, ele prometeu libertá-los do jugo azteca em troca de seu apoio. Essa aliança seria crucial para o sucesso de sua campanha. Com essa aliança, Cortés transformou uma força pequena em um exército temível, unindo culturas diferentes sob uma causa comum. Mas essa união estava longe de ser harmoniosa, com tensões latentes entre os dois lados, cada um desconfiando das intenções do outro. Depois de meses de marcha e batalhas, Cortés finalmente avistou o prêmio que tanto desejava. Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, uma cidade de esplendor incomparável, construída no meio de um vasto lago que parecia flutuar sobre as águas. Moctezuma II, o poderoso governante dos aztecas, recebeu os espanhóis com honras, acreditando que eles poderiam ser enviados dos deuses. Mas essa recepção amistosa estava prestes a se transformar em uma das maiores tragédias da história de seu império. Embora a troca de presentes entre Cortés e Moctezuma simbolizasse paz, ambos líderes sabiam que estavam em um jogo mortal de poder, onde apenas um poderia sair vencedor. Percebendo que Moctezuma estava dividido entre a tradição e a necessidade de proteger seu povo, Cortés fez um movimento ousado. Capturou o imperador, tornando-o refém em seu próprio palácio. Com Moctezuma em suas mãos, Cortés acreditava que poderia controlar todo o Império Azteca. Mas a captura de Moctezuma semeou o caos entre os aztecas. O império estava dividido entre aqueles que queriam lutar e aqueles que temiam provocar a ira dos deuses ao derramar sangue real. A paciência dos aztecas se esgotou. Em junho de 1520, após meses de tensão crescente, os espanhóis tentaram fugir da cidade sob a cobertura da escuridão, levando consigo todo o ouro que puderam carregar. Mas os aztecas estavam prontos. O que se seguiu foi uma noite de terror e sangue, que ficaria conhecida como a Noite Triste. Cortés viu seu exército dizimado, suas riquezas perdidas e seu sonho de conquista aparentemente destruído. Mas ele sabia que não poderia desistir. Mesmo diante da derrota, ele planejava seu retorno. Depois de se reagrupar e obter reforços, Cortés voltou a Tenochtitlan em 1521, determinado a destruir o que restava do Império Azteca. Durante meses, a cidade foi sitiada e seus habitantes sofreram com a fome, as doenças e os ataques incessantes. Finalmente, Tenochtitlan caiu, e com ela, o grande império que outrora dominou o México. A queda de Tenochtitlan marcou o fim de uma era e o início de outra, forjada no sangue, na destruição e na ganância desmedida. Enquanto Cortés conquistava o Império Azteca, outro aventureiro espanhol, Francisco Pizarro, lançava seu olhar para o sul.
Em 1532, Pizarro e seus homens desembarcaram nas costas do Peru, atraídos pelas lendas de um império ainda mais rico do que o Azteca, o Império Inca. Pizarro enfrentou desafios imensos ao entrar nas montanhas dos Andes, onde o terreno era tão traiçoeiro quanto o inimigo que ele estava prestes a enfrentar. Mas nada poderia deter sua determinação de conquistar as riquezas incas. O Império Inca estava dilacerado por uma guerra civil entre os irmãos Atahualpa e Huáscar, que disputavam o trono. Essa divisão enfraqueceu o império, tornando-o vulnerável a ataques externos. Pizarro, sempre astuto, viu nessa situação a oportunidade perfeita para atacar. Atahualpa emergiu vitorioso na guerra civil, mas sua vitória foi efêmera. O novo imperador mal teve tempo de consolidar seu poder antes de ser confrontado por um inimigo que ele mal compreendia. Pizarro organizou um encontro com Atahualpa em Cajamarca, uma pequena cidade nas montanhas. O imperador Inca, confiante em sua superioridade numérica, concordou em se encontrar com os espanhóis, sem saber que estava caminhando direto para uma armadilha. Em uma praça pacífica, o destino do Império Inca seria decidido. Atahualpa, vestido com os trajes de seu poder imperial, estava cercado por seus homens, mas a paz aparente escondia uma traição iminente. Pizarro tinha um plano: capturar o imperador e destruir o império de dentro para fora. A captura de Atahualpa foi rápida e brutal. Preso em sua própria terra, ele tentou negociar sua liberdade oferecendo um resgate inimaginável em ouro e prata. Mas Pizarro, sempre implacável, sabia que o poder não estava no ouro, mas no controle do próprio imperador. Embora o resgate tenha sido pago, Atahualpa sabia que sua sorte estava selada. Pizarro, temendo uma revolta inca caso o imperador fosse libertado, decidiu que a única maneira de garantir sua vitória era executar o líder que simbolizava a alma do império. Com a morte de Atahualpa, o caminho para Cusco, a capital sagrada dos Incas, estava aberto. Pizarro e seus homens entraram na cidade quase sem resistência, saqueando seus templos e palácios. A capital do império havia caído, e com ela, o sonho de um império inca unificado. Assim como Cortés antes dele, Pizarro destruiu uma das civilizações mais avançadas do Novo Mundo, não apenas com força bruta, mas com uma combinação de astúcia, traição e uma determinação implacável. As conquistas de Hernán Cortés e Francisco Pizarro mudaram para sempre a face das Américas. Os impérios Azteca e Inca, que outrora dominaram vastas regiões, foram destruídos, suas riquezas absorvidas pela Espanha e seus povos subjugados. Mas nas ruínas, as culturas sobrevivem, resistindo à tentativa de apagamento, preservando suas tradições e memórias. O legado desses conquistadores é um misto de glória e tragédia, um lembrete de que a história é escrita com o sangue de vencedores e vencidos. Explorando o passado, entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo e ative o sininho. Obrigado.